Olá, boa tarde pessoal. Estamos aqui na nossa live semanal aqui para discutir, para conversar sobre o futuro do Recife, sobre o plano Recife 500 anos, né? Um plano construído de forma participativa, a 5.000 mãos, né? Construído pela academia, por especialistas, pela população em geral. É um plano que indica onde os recifenses da cidade querem estar, querem chegar e que cidade precisam ter em 2037. Então a gente tem, ao longo das últimas semanas, conversado sobre vários temas que são colocados no plano. O plano ele atravessa diversos temas que fazem parte do cotidiano da cidade, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um desses temas que a gente vem discutindo aqui semana a semana. Eu só queria dar uma atualizada em informes. A gente começou essa semana a visita aos candidatos a prefeito para que eles assumam o compromisso, né, com a execução do plano no Recife 500 anos, com o planejamento de longo prazo da cidade, algo tão primordial, tão importante, né, para que a gente chegue, né, na cidade desejada. Já visitei ontem João Campos e Carlos Andrade Lima. Vou visitar, até sexta-feira já estamos agendados com Alberto Feitosa, Marco Aurélio e a delegada Patrícia, e estamos fechando a agenda aí com Marília Arraes, Mendonça Filho e Charbel, para fechar aí o time que a gente vai conversar e pedir que eles se comprometam com o futuro do Recife, com o planejamento de longo prazo. Como eu falei, o plano é uma estratégia de cidade, envolve diversas áreas, educação, saúde, empreendedorismo, meio ambiente. É um plano completo e que foi construído a muitas mãos, como já falei também. Se a gente olhar nossa cidade, a gente vai perceber que ela foi se expandindo com padrões muito homogêneos em algumas áreas, com padrões muito similares de ocupação, né? Ocupação muito semelhantes. E que essa ocupação foi feita de forma que não buscou preservar, né? Alguns sítios importantes, algumas identidades culturais importantes que a cidade tinha, e a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa ação de expansão, vamos chamar de desordenada e sem planejamento da cidade, que aconteceu durante muitos anos, né? Essa homogeneidade, como a gente pode chamar, ela termina trazendo uma dificuldade na construção da identidade cultural da cidade, da diversidade urbana, de tipologias e, sobretudo, na falta de conexão ou de interação ou de vizinhança, né, entre classes sociais diferentes, o que torna a cidade muito mais rica. Então, esse tipo de expansão e de ocupação, ele traz esse prejuízo porque não permite que haja troca dentro dos territórios da cidade. Esse processo de verticalização que foi muito forte nos últimos anos, ele não pode ser adaptado a ele, apenas a verticalização. Alguns dos problemas que a gente tem do ponto de vista da expansão e do desenvolvimento urbano da cidade. O que falta, na verdade, além para que a verticalização não seja por si só algo prejudicial à cidade, é que essa verticalização venha acompanhada de menos obstáculos entre a relação da área pública e a área privada, menos muros fechados, onde haja um estímulo ao uso misto, né? Isso traz vida à cidade, né? As ruas ganham vida quando há uso misto, quando as centralidades são reforçadas. Ao ocupar a rua desta forma, ocupar a cidade dessa forma, você valoriza o caminhar das pessoas pela cidade. As pessoas usam menos o carro, as pessoas têm mais serviço no entorno das suas moradias. Então, essa caminhabilidade, a calçada, né, que é o primeiro degrau da cidadania, como falou Francisco Cunha na nossa última live, é um equipamento urbano que durante muitos anos foi relegado ao segundo plano, mas hoje ela começa a retomar um protagonismo, e isso é muito importante. Todo mundo já percebe a importância dela, e ao mesmo tempo essa falta de diversidade essa homogeneidade de ocupação, ela termina expulsando os mais pobres para mais longe, para terrenos menos valorizados. Isso também traz a necessidade de investimentos públicos quando há investimentos públicos em equipamentos, em infraestrutura urbana. Então, são ações, são formas de crescimento de cidade que precisam ser revistas e repensadas, né? Essa ocupação desordenada e essa carência de serviços públicos
que acontece quando as pessoas vão morando cada vez mais longe das áreas mais centrais da cidade. Então a gente precisa requalificar essa infraestrutura urbana, criar uma cidade mais policêntrica, né, valorizando as centralidades, como eu fiz, nos bairros, né, os bairros e comunidades. Então isso precisa ser estimulado. Alguns exemplos que a gente podia dar, que estão no Recife 500 anos, que são ações que estão colocadas ali, que foram definidas de forma participativa e que buscam corrigir essa distorção. Por exemplo, o estímulo ao adensamento construtivo e populacional, fortalecendo e qualificando as centralidades, como eu já falei, os corredores de ônibus, né, precisam ser estimulados de forma diferenciada, né, a sua ocupação, o seu coeficiente de utilização, para que já se aproveite a infraestrutura que existe para que as pessoas morem perto do transporte que vão utilizar, no caso do transporte coletivo. Em áreas muito verticalizadas, a gente promover, na verdade, uma mudança ou uma variedade de tipologia, né? Não só a verticalização, então isso é uma outra proposta importante. O uso misto, né, que eu já falei, é algo que traz vida à cidade. O resgate da relação entre os espaços públicos e privados, né, com essa ausência ou diminuição dos muros. E a promoção de uma equivalência urbana, onde os serviços sejam distribuídos de forma justa nas cidades, privilegiando os serviços públicos, especialmente privilegiando as áreas onde há mais carência de equipamentos e mais necessidade. Então, hoje o debate é sobre o caminho estratégico que a gente chama de requalificação da infraestrutura urbana, e a gente vai contar com a participação da arquiteta e urbanista Clarissa Duarte. Ela é professora, né, da Universidade Católica, tem uma formação nessa área muito significativa, e também coordenou o plano Centro Cidadão. Falar um pouquinho disso aqui para a gente também. Eu vou convidar Clarissa para entrar na nossa live, para a gente começar o bate-papo com ela. Enquanto ela entra, acho que eu já te adicionei, Clarissa, vamos ver como é que... Já chamei, está chegando, Clarissa. E a gente vai poder conversar. Olá, Clarissa, seja bem-vinda. Olá, Marcos. Está me escutando bem? Que eu estou sem o fone. O som está ok? Está tudo ok. Para mim, deve estar para todo mundo também. Vou regular aqui também. Joia. Obrigada. Vamos começar essa conversa, né? Que, infelizmente, a gente tem pouco tempo, 45 minutos é o que a gente mais ou menos estabelece. É um tema muito rico, mas a gente pode repetir depois, continuar, tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu queria que você comentasse para a gente começar o bate-papo, ainda não especificamente do tema, mas de uma forma mais genérica, que você comentasse um pouquinho do Recife 500 anos, né, da importância do planejamento de longo prazo para uma cidade, né, que benefícios isso pode trazer para a cidade, como um instrumento de planejamento mesmo, de previsibilidade, de mais justiça social, de participação popular. Eu queria que tu desse uma avaliada aí no plano para a gente começar a nossa conversa. Obrigada, Marquinhos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite da Ares na sua pessoa. Para mim, é um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Eu sou um pouco suspeita para falar do Recife 500 anos, porque eu fui uma das conselheiras e trabalhei ativamente junto com a equipe excelente da Ares, que, né, durante todos esses anos vem desenvolvendo e trabalhando em prol desse planejamento de longo prazo, que foi uma busca, né, desses últimos anos recentes, do planejamento da cidade, mas, sobretudo, dessa iniciativa que veio da Ares. O que eu diria, sobretudo, sobre a importância, Marquinhos, do planejamento de longo prazo é que eu acho que em qualquer cidade que pretenda planejar com qualidade o presente, o futuro próximo e o futuro longínquo, ela precisa ter metas, planos, projetos e estratégias também de curto, médio e longo prazo, sempre, o tempo inteiro. Então, a gente não pode nem só pensar em longo, nem só pensar em curto, nem só pensar em médio. Um planejamento eficiente na escala urbana, metropolitana, tem que estar o tempo todo passeando por todas as escalas temporais e também pelas escalas geográficas, né? Da mesma forma, pensando simultaneamente a escala local, a escala urbana, a escala metropolitana e regional.
Aparentemente é difícil, né? É querer demais isso tudo, mas felizmente eu acho que no Brasil, Pernambuco, Recife, a gente tem um conjunto de técnicos e profissionais de várias áreas, da arquitetura, do urbanismo, da história do urbanismo, das engenharias, do saneamento, da sociologia, né? Com grande competência e grande expertise nos planejamentos de diversas escalas. Então, eu acho que hoje, depois já de uns bons anos de formada, eu mudei um pouco minha visão crítica que eu tinha. Eu continuo muito crítica, mas a visão que eu tinha enquanto estudante era um pouco de revolta, né? Eu fazia assim, meu Deus, como é que a gente tem uma cidade com tanta má qualidade ou tão pouca urbanidade, nos espaços públicos, sobretudo, nas calçadas, nas ruas, dos diversos elementos, sobretudo dos espaços públicos. E será que de fato o problema da gente é financeiro? Eu ficava imaginando que a gente não tinha profissionais qualificados. Na minha cabeça era um problema, a gente costuma dizer isso, né? Recife não tem planejamento, Recife não tem planejamento. E aí eu costumo, hoje em dia, depois de alguns anos, eu percebo que não é falta de planejamento. Planejamento a gente tem até demais. É falta de colocar em prática tanto planejamento, né? Então, isso eu acho que é um calo da nossa cidade. E eu acredito que no passado recente, principalmente nos últimos 5 anos, nossa cidade viveu uma oportunidade ímpar de ter vários planos muito qualitativos, pensados por equipes muito competentes e multidisciplinares, como foi o caso do Plano Centro Cidadão, do Parque Capibaribe, do Recife 500 anos, do Plano de Saneamento, do Plano de Mobilidade. Então, planos assim muito competentes, obviamente que nenhum deles é perfeito, né? Precisa ser sempre revisitado e ajustado, mas feitos com muita dedicação e competência. E eu acho que agora, Marcos, para que a gente consiga chegar vamos dizer, nesse ideal do Recife 500 anos em 2037, com muito mais qualidade, né? Jamais seremos uma cidade perfeita como nenhuma cidade do mundo, mas com muito mais qualidade do que hoje. A gente precisa urgente, né? Como você coloca bem no tema geral da live, o Recife do futuro é hoje. Então, agora a gente precisa colocar em prática todos esses planos. Esses planos não foram feitos para esperar 20 anos. Eles foram feitos para ser colocados em prática agora, né? E, felizmente, a gente já vê sementes desses planos físicos na cidade. O Plano Centro Cidadão tem um exemplo excelente, que foi um pequeno trecho da Rua do Príncipe, que foi reabilitado, né? Os jesuítas, a Universidade Católica cedeu, né? Foi uma forma de uma gentileza urbana de ceder cerca de 700 metros quadrados, desculpe, cerca de 400 metros quadrados na área frontal do Nóbrega, cedido a uma calçada, virou praça, né? Cedido à cidade. E a gente viu que, obviamente, que tem trabalho, que tem alguns desgastes, mas o saldo é extremamente positivo de uma micro-obra urbana, né? Assim como o Parque Capibaribe deixou uma semente linda e está deixando outras aí, que é o Jardim do Baobá, entre outras que estão sendo colocadas, que também são mínimas do ponto de vista de escala geográfica, mas imensas do ponto de vista de significado urbano, de urbanidade para a cidade. Acupuntura urbana, né? Isso, perfeito. Você tocou no ponto exato. Então, acho que essa mudança urgente que a gente precisa hoje, ela só vai acontecer se a gente fizer essa revolução cultural, uma revolução humana, muito mais do que urbana, né? Então, eu penso isso. Eu penso que quando a gente casa todas essas escalas, a gente tem muito mais esperança de conseguir tantos objetivos e tantas metas que estão aí nas páginas de nossos planos, né, Marcos? Eu sou uma pessoa eu vejo com muito otimismo, né? Esse nosso presente e nosso futuro próximo e mais distante, né? Eu falei algumas vezes em algumas outras lives aqui, e sempre dou esse exemplo. Além do exemplo de muitos movimentos, a gente tinha e tem ainda movimentos sociais muito ativos na cidade, né? Mas a classe média, de uma forma geral, era meio ausente desse tipo de participação.
população de baixa renda, da periferia, sempre brigou muito pelos seus direitos, é claro, né, são os que mais precisam brigar mesmo pelas suas necessidades, mas a classe média, talvez acostumada com um privilégio que tinham de algumas facilidades, terminavam não brigando muito por isso. Só que aí, acho que o crescimento da cidade se deu de tal forma que as pessoas começaram a se sentir um pouco incomodadas com isso. Então, você tem diversos movimentos aí que surgiram ao longo dos últimos 5 anos, vai lá, direitos urbanos, Amiciclo, Ocupa Estelita, um movimento pro Pernambuco, um movimento que trabalha mais a área metropolitana da cidade. Enfim, tem diversos movimentos que foram criados, né, por conta dessa necessidade O de desejo Observatório pela Mobilidade a Pé, né? Que foi criado Exatamente, também. você tem vários, né? A gente tem vários. E um exemplo de uma ação, de algo que ia acontecer e que, enfim, estava se caminhando para isso e por uma ação da comunidade isso mudou completamente, que é aquele trecho ali da Capunga e a Ponte da Torre que ia ser uma via para carro, sei lá quantas faixas ali, mais uma via, mais carro na rua, né? Mais investimento público privilegiando o carro e por uma revisão, né, necessária, por uma participação da comunidade, aquilo vai virar um espaço absolutamente diferente, voltado a quem precisa estar, de fato, naquele espaço, que é o pedestre e o transporte ativo. Então, eu acho que isso tem, de fato, nos últimos anos ganhado essa força. Eu fico muito feliz, né, que isso é coisa, porque isso está melhorando, né, a nossa cidade. Isso vai trazer Com melhorias e esse certeza. movimento só tende a se fortalecer. É. Você falou do Plano Centro Cidadão, eu sei que você coordenou, foi uma das coordenadoras do plano. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais dele, né, como é que ele pode influenciar também políticas públicas. Você falou da calçada ali da Rua do Príncipe. Eu sou uma pessoa que, não tanto quanto o Francisco Cunha, que teve aqui semana passada, que anda muito a pé, é uma andarilha da cidade, mas eu ando muito a pé e ando muito de bicicleta, sobretudo no final de semana, que o trânsito é mais tranquilo, e eu passo por lá. Realmente é uma intervenção muito legal. Outra intervenção muito boa foi na Conta Boa Vista, né? Uma intervenção que me Isso. parece de baixo custo, né? Embora haja uma crítica que houve aqui, quando a gente tratou de mobilidade e transporte ativo, que não há uma ciclofaixa ali, acho que é uma falha do projeto, mas é um projeto de boa qualidade. Então, e o Centro Cidadão certamente influenciou tudo isso aí. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o Centro Cidadão. Maravilha. Bom, falar daquilo que você é apaixonado, você tem que ter uma disciplina enorme, né? Para organizar as ideias e sintetizar. Eu acho que eu poderia pegar o gancho do plano, como tem muito conteúdo, eu vou fazer um link do que você falou no início da sua fala, né? Sobre as ênfases do Recife 500 anos, com alguns elementos ou, vamos dizer assim, pontos principais do Plano Sem Cidadão, mas também acentuando o tema, né, da nossa live, que tem o nome de Caminhos Estratégicos do Recife 500 anos, requalificação e infraestrutura urbana, né? Eu chamaria atenção, no caso do Plano Sem Cidadão, na verdade, o plano ele tem uma palavra-chave que o caracteriza, que é a integração ou planejamento integrado. Então, eu acho que uma contribuição macro do Plano Sem Cidadão foi dar luz e colocar força na importância de planejarmos a cidade de maneira integrada, de forma que a gente visualize, planeje, gerencie, projete o espaço privado tanto quanto o espaço público de maneira integrada, né? A gente não pode só ver o lote, olhar para o umbigo do privado e nem só planejar o público sem integração com o privado. Então, isso é uma máxima e isso nos permitiu gerar um conceito inovador que chamamos de espaço urbano cidadão, que é exatamente esse espaço que considera o público e privado de maneira integrada, né? Dialogando física, tanto do ponto de vista físico, projetual, como você falou agora há pouco, visualmente, a gente eliminar ou minimizar ao máximo os muros, né? Fomentar, sobretudo, a vigilância social e essa integração entre público e privado.
trabalhar muito fortemente o térreo ativo, que aí tem a ver com outro ponto que você falou, que foi a questão do uso misto, que não deve ser uma algema, não deve ser algo que a gente se prenda 100%. Obviamente que nem todo lugar, e nem toda rua, nem todo lote vai ser, se prestar ou vai ser possível de ser ajustado com o uso misto, mas pelo menos nas esquinas é super importante a gente focar nessa meta, a gente ter esse uso misto, para que os olhos para a rua, né, essa vigilância social seja fomentada. Então, dentro desse conceito de espaço urbano cidadão, o plano ele também defende outros dois conceitos, um mais relacionado ao espaço público e um outro mais relacionado ao espaço privado. Com relação ao espaço privado, é o conceito da arquitetura urbana, e é justamente uma arquitetura que dialoga muito com o espaço público, né? É um conceito que deriva de um conceito mais antigo e internacional, o conceito da quadra aberta, de um arquiteto francês muito conhecido, Christian Ponsonpark, mas que aqui para a nossa realidade. Por quê? Porque no Brasil, em Recife particularmente, a gente tem uma cultura, sobretudo, de projetar na unidade do lote. Né? Não só projetar, mas de legislar também. Então, as nossas legislações e regulamentações ainda, inclusive agora na revisão do plano diretor, ainda tem a visão do lote. É verdade que a revisão do plano diretor buscou um pouco ampliar essa visão para a escala da quadra, pelo menos na narrativa, mas na prática, na hora de definir coeficiente construtivo, taxa de solo natural, gabarito, afastamentos, etc., a gente termina sempre tendo lote como unidade de medida. E isso eu acho que ainda é uma limitação, acho que a gente ainda tem muito que avançar para que a gente chegue numa cidade mais qualitativa, mas o que é importante é que tudo isso, todos esses parâmetros urbanísticos ou indicadores, eles sejam feitos, mesmo que planejados no intralote, mesmo que dentro de uma ótica natural do mercado imobiliário, com interesse natural na viabilidade econômica, mas que ele tenha sempre o casamento de todas as outras propriedades que viabilizam o urbano, né, e a sustentabilidade da cidade. Então, características como permeabilidade visual entre espaço público e privado, que a gente acabou de falar, permeabilidade física sempre que possível, né? Uma proporcionalidade da arquitetura com seu entorno pré-existente, seja ele mais histórico ou não necessariamente, né? A proporcionalidade com a própria escala humana, porque não é apenas o gabarito, mas vários elementos arquitetônicos que permitem esse diálogo com a escala humana. A proximidade. A gente tem uma cultura do recuo frontal que, infelizmente, durante a evolução, nossa evolução urbana ou involução urbana, transformamos nossos jardins em áreas pavimentadas para carros, né, nos recursos frontais. Então, isso terminou gerando algo extremamente insustentável e afastou nossa arquitetura e os olhos da rua, os olhos, né, de dentro da arquitetura da rua. E a partir do momento que a gente trabalha recuos mais menores, né, ou o térreo ativo, você aproxima essa vida urbana e essa vigilância social da rua. Então, a arquitetura urbana defende muito isso. Além da variedade de usos, que você muito bem falou, e da variedade de formas, que tem muito a ver com a variedade tipológica. Né? Essa variedade tipológica da arquitetura, ela também traz algo importantíssimo, que é a variedade social, a variedade, né, de classes sociais. Então, a arquitetura urbana ela tem toda essa preocupação. E aí eu puxaria, antes de falar do conceito da rua cidadã, que tem um viés mais voltado para o espaço público, eu acentuaria aí, Marquinhos, dois comentários que você fez no início, que tem um link com o conceito da arquitetura. Você falou um pouco com relação à densidade populacional e construtiva, e outro, você falou também sobre a questão da requalificação do centro e tal, e sobretudo, essa questão da habitação, da diversidade tipológica. Com relação às densidades, que é algo que tem também muita relação com o conceito da arquitetura urbana, né? Quando a gente fala da proximidade da edificação com a rua e das edificações entre si, a gente está falando de densidade. E de viabilidade urbana, a gente também fala de densidade, porque é a densidade populacional. Tem algo importantíssimo
que eu acredito, que eu acho, inclusive faço um convite a você reler alguns aspectos do Recife 500 anos, eu acredito que precisam ser ajustados, pelo menos no que eu li. É uma narrativa aparentemente boba, que eu acho que a gente precisa rever. Do mesmo jeito que na mobilidade, nos planos de mobilidade nacional e local, a gente, quando fala de mobilidade dos diversos modais, a gente tem que sempre se acostumar a falar primeiro no pedestre, depois no ciclista, depois no transporte coletivo e depois no individual. Quando a gente fala de densidade, a gente tem que primeiro sempre falar na densidade populacional e não na construtiva. Porque a construtiva é consequência da demanda de densidade populacional e não o contrário. E aí é algo aparentemente bobo, mas não é de jeito nenhum. Porque nos diversos estudos que a gente fez do Plano Cidadão, inclusive elaborando tabelas infinitas do Excel, de cálculos e mais cálculos, de densidades populacionais, construtivas e habitacionais do centro. Eu me lembro que em um determinado momento a gente fez uma reunião com o arquiteto Geraldo Marinho, né, Buga, que está atualmente coordenando a revisão do Plano Diretor Metropolitano, e a gente ficou impressionado com um cálculo, que eu não tenho os valores exatos aqui para lhe dizer, mas a gente constatou que se a gente pegasse todas as áreas passíveis de renovação do Centro Continental que estávamos pesquisando e aplicássemos coeficiente 4 bruto, ou seja, seria coeficiente 4 contando com todas as áreas, garagem, privativa, circulação e tudo, 80% da demanda populacional da cidade dos próximos 20 anos já estariam atendidas só no Centro Continental. O que é que isso quer dizer? Isso aí é muito importante. Isso quer dizer que a gente tem um estoque ocioso gigantesco de edificações, de área construída no centro e na cidade como um todo, que precisam ser ocupados. E a gente não precisa, como se imagina, de tantas novas edificações. A gente precisa reabilitar muito mais do que renovar. E aí, eu acho que a gente tem que focar numa política do Recife do futuro, o Recife de agora, de fato, se a gente for construir o novo, que foque na habitação social. E se a gente focar na habitação social, né, que foque nessa habitação social mesclada no tecido urbano com as diversas classes, e não em áreas isoladas, né, como sempre foi a tradição do planejamento, né, de muito tempo, de habitação social em alguns momentos da nossa cidade. Então, a gente não precisa, a gente constatou no Plano Cidadão que o que a gente precisa trabalhar junto com o mercado imobiliário. Eu canso de dizer aos nossos alunos que a gente não pode pensar no mercado imobiliário como vilão, porque nós, arquitetos e urbanistas, somos do mercado imobiliário, né? Nós não somos a parte do mercado imobiliário, nós fazemos parte do mercado imobiliário. E precisamos construir juntos. Então, é possível, sim, ter muito lucro, ter uma produtividade grande desse mercado, investindo muito mais na reabilitação do que na renovação. E, nesse sentido, o centro é um espaço muito estratégico para isso, né? Além disso, aí eu diria que, nesse caso, se o mercado hoje ele fosse muito antenado, muito inteligente, quisesse continuar lucrando, mas dentro de uma ótica sustentável, eu focaria em 3 nichos comerciais. E eu reveria os planos de negócio atualmente nos mercados existentes. Um é esse, da reabilitação do centro histórico e de todo esse estoque construído inabitado, né? A máxima do tanta casa sem gente e tanta gente sem casa continua, infelizmente, muito viva, e a gente tem que reverter isso, né? É possível ganhar dinheiro com reabilitação? Sim. Vários cases no mundo inteiro mostram isso, né? Não precisa de muita pesquisa. Outro foco fundamental para o mercado imobiliário é a habitação social, que sempre foi o interesse do mercado imobiliário, mas uma habitação social de qualidade, diferenciada. Isso foi uma coisa muito interessante que a gente constatou no Plano Cidadão. A gente fez pesquisas muito próximas das EIs, das comunidades de interesse social, e foi riquíssimo perceber que as comunidades de interesse social são extremamente conscientes da demanda de qualidade. Eles querem algo de qualidade, eles não só querem saneamento
o esgoto e a rua pavimentada, como muita gente pensa. Eles querem sim habitação de qualidade, não querem casinhas de 30 metros quadrados, querem habitações flexíveis que eles possam alugar, que eles possam mudar com o tempo e que tenha qualidade, com a área construída compatível com a nossa classe média, que é aproximadamente 60 metros quadrados. Então, esse é outro nicho para se investir. E um terceiro, que aí eu já vou entrando no outro ponto do espaço público, é a reabilitação do espaço público. A gente tem milhares e milhares de quilômetros de rua para reabilitar na cidade do Recife. Isso é um grande nicho, né? Então, assim, por que não unir essa grande demanda, né, de sustentabilidade da cidade com os interesses do mercado imobiliário, né? E essa demanda natural de lucro desse mercado. É possível, né? Enfim, e aí com isso eu puxo um pouquinho, fique muito à vontade, Marquinhos, de me interromper, Não, tá? não, eu quero que você vá desenvolvendo esse raciocínio aí, porque você tá na verdade, ajudando a gente a amarrar todos esses exemplos aí, esses pontos aí que a gente colocou no começo da No nossa conversa. início. Tá bem interessante. Perfeito, perfeito. Pelo menos eu estou tentando. Então, quando a gente vem para o espaço público, principalmente o espaço público viário, como elemento estratégico dessa reabilitação dessa cidade sustentável, a gente entende que não só é também um grande nicho de mercado para empresas dos diversos portes, né? Grandes empresas, pequenas e médias. Eu diria que seja o mercado da habitação social quanto o mercado da reabilitação dos espaços públicos são mercados urgentes, né? Super necessários, que precisam de muito mais qualidade, porque a gente tem na nossa representação social, na nossa cultura, como você bem falou agora há pouco, a gente tem infelizmente, um vício de achar que, do ponto de vista das comunidades de interesse social, se você faz qualquer casinha ali, com infraestrutura direitinha, e pintadinha e caiada, eles vão ficar felizes da vida, né? Não é assim, não é. Né? E não é porque eles são muito exigentes. Não, eles têm noção dos direitos deles. Uhum. Né? E devem ter sempre. Então, cada vez mais buscando isso. E isso é super importante. Né? E o mercado imobiliário deve alimentar essa grande e maior parte da parcela da nossa população. Né? E com relação aos espaços públicos, a gente também tem, na nossa cultura de décadas, né, a tradição de imaginar que tudo que a rua é lixo, a rua não é luxo, a rua é espaço de qualquer um, a rua é resto, né? Enquanto nas grandes cidades mais desenvolvidas do mundo, a gente observa que é o espaço público que valoriza o privado e não o inverso. Então, a gente tem vários exemplos aqui na cidade, infelizes, na minha opinião, que acharam que construindo determinadas torres, determinados equipamentos, grandes equipamentos, o entorno daquele grande equipamento, daquelas torres, ia se valorizar graças àquele empreendimento privado. Já foi mais do que provado que não, né? E ao contrário, quando você faz uma mínima intervenção no espaço público, muito mais rapidamente o espaço privado que está no entorno daquele espaço reabilitado se valoriza, né? E se valoriza. Só um complemento, Cássio. É impressionante como existe o mito de que o muro ele é um elemento de proteção, né? Ele, de fato, ele termina sendo um elemento de proteção se você pensar no lote e no imóvel individualmente, né? Mas ele é um elemento de segregação tal que a rua, quando tem um muro fechado, fica tão deserta e tão inabitável, tão sem caminhabilidade, que o muro passa a ser um elemento não de segurança, mas, na verdade, de provocação de violência para a própria pessoa que mora ali, ao chegar, ao sair de um imóvel que não tem vida fora dele. Quer dizer, evidentemente, claro, tem lugares da cidade que vão ser mais calmos do que outros. A cidade, ela é plural, ela não é em todo lugar, não existe a mesma morfologia, o mesmo tipo de vida, né? de dinâmica. Mas alguns elementos que eu acho que de uma forma preguiçosa o mercado absorve, são elementos que precisam ser desmistificados. Né? E existem exemplos também, e eu não digo ao redor do mundo, porque fica muito longe da gente, mas tem no Brasil. A gente tem exemplo no Brasil de empreendimentos que tem essa preocupação em integrar o exterior e o interior. Quer dizer, uma grade que seja, né, que não seja um muro, uma grade, um vidro. Né? O ideal é que não tenha muro, mas se tiver que ter, que seja algo que seja permeável do ponto de vista visual, para que público e privado dialoguem, né? Então, esses mitos, eles precisam começar a cair, né?
Perfeito. E, Marquinhos, eu diria, eu complementaria o que você está dizendo, dizendo mais ainda que aqui mesmo na cidade do Recife, a gente tem vários bons exemplos de integração, não só de épocas longínquas, onde a gente tinha as casinhas com muros baixinhos e grades, jardins frontais, mas de arquitetura recente, contemporânea, né? Em parte, alguns advindos das exigências da Lei dos 12 Bairros, né? Que começou a mudar isso um pouco, e outros eu acredito que consequentes também de, digamos assim, tanto de incorporadoras quanto de escritórios de arquitetura que provocaram e que reviram a lei e viram que valia muito mais a pena, que agrega muito mais valor àquela edificação, uma maior permeabilidade, né? E realmente, você tem razão. Acho que muros fechados, não só eles facilitam, né? A pessoa que pula não fica vigiada, então é muito pior para quem está lá dentro. Como parece que eles gritam, né? Saia daqui. Então ele grita, saia daqui, não é para o ladrão, é para quem está na rua, na calçada, né? Fica extremamente uma rua sem atração, né? Além de muito insegura, né? É, isso é algo, esse ponto interessante da interface arquitetônica, como a gente chama mais tecnicamente, ela é o ponto de, já está dizendo, de interface de integração entre o público e o privado, né? E é muito importante ser trabalhado e ser valorizado. E ele está diretamente relacionado ao outro conceito, que é o que eu ia justamente falar agora, que é o conceito da rua cidadã, defendida pelo Plano Sem Cidadão, que é uma rua planejada de forma integral, né? Onde a gente não pode mais enxergar a rua apenas como espaço para passar carro ou veículos motorizados. A rua é um espaço de todos, é um espaço de vida urbana, é um espaço de convivência. E essa rua inclui de arquitetura a arquitetura, de edificação a edificação, seja incluindo suas formas, muros, paredes, fachadas, né? E os seus usos. E é por isso que é tão importante essa coisa do uso misto, da fachada ativa, do comércio no térreo, para que essa arquitetura dialogue com o espaço público, né? Além disso, a gente precisa, nesse conceito, a gente considera a mobilidade, considerando todos os seus meios e todas as suas superfícies de deslocamento, sempre na ordem do pedestre, né, ciclista, transporte coletivo, transporte individual. Óbvio que aí a gente, quando a gente está na escala da rua ou no espaço da rua, a gente fala menos do transporte hidroviário, mas a gente não pode excluir isso, né? É muito importante a gente estar sempre pensando, até porque temos muitas ruas em beiras de canais, em bordos de rio, então o modal, né, hidroviário é muito importante ser inserido no nosso planejamento também. Então, a mobilidade pensada de forma integrada e sempre focando na mobilidade motorizada. A vegetação e natureza urbana também planejadas juntos com isso tudo, e o mobiliário e infraestrutura. Aí você diz assim, poxa, Clarice, é muita coisa, isso aí é um sonho, não tem condição de planejar isso tudo, isso aí é impossível. Claro que não é impossível. Por que não é impossível? Tem como você repavimentar uma calçada e não mexer no alegrete de uma árvore, né? Na área de colocar uma árvore? Não tem. Tem como você repavimentar uma calçada e não mexer no lugar de um poste ou não impactar de alguma maneira na iluminação, que é o mobiliário, ou no lugar de um banco ou de uma lixeira ou de uma parada de ônibus? Não tem, né? Nada que você mexa na rua isoladamente deixa de impactar todos os outros elementos. Então a gente precisa ter essa visão integrada e o Plano Sem Cidadão, ele traz não só ferramentas, conceitos mais teóricos, mas eles traz ferramentas pragmáticas e práticas para que o poder público, os técnicos em arquitetura e urbanismo, estudiosos possam analisar, mapear, né, de forma instrumental, enxergar esse espaço público de maneira integrada e identificar diretrizes e estratégias integradas e sustentáveis. Então, assim, é muito pragmático. Qualquer gestor, qualquer prefeito, vereador, um gestor estratégico como você na área, ao ler os livros, ao ler os resultados, consegue entender perfeitamente os resultados. Você, claro, é arquiteto urbanista, então você tem, além da experiência de gestor, a formação, né? Mas se não tivesse, se você tivesse qualquer outra formação, você seria certamente capaz de entender essas estratégias. E isso foi uma grande contribuição. E dentre essas contribuições, queria ver nosso tempo, como é que estamos aí. Temos mais uns 5 minutinhos aí.
Pronto, então vamos fechar nisso aí. Nessa contribuição, eu queria destacar uma análise muito importante que nós fizemos, que foi a análise dos sistemas de espaços públicos da cidade e, obviamente, no nosso caso, focamos no centro, onde a gente inclui com muita ênfase as ruas nos sistemas de espaços públicos, porque, tradicionalmente, quando a gente fala espaço público, a gente tende a pensar apenas as praças, parques, jardins e áreas e zonas de proteção ambiental. A gente não inclui as ruas nessa narrativa, nessa cultura. Isso eu estou falando de várias classes sociais, de várias áreas técnicas, né? Então, a gente traz essa contribuição de trazer as ruas para o sistema de espaços públicos e a gente elaborou uma metodologia muito interessante de análise de rotas estratégicas, sobretudo para a mobilidade a pé, que é também uma lacuna grande no planejamento do mundo, infelizmente, não é nem da só local. A gente tem muito pouco ferramenta, muito poucos exemplos, desculpa, de análises de mobilidade a pé. A gente se resume muito à contagem, né, de pedestres como sendo uma das principais ferramentas. E a gente desenvolveu, eu não vou me decorrer muito tecnicamente aqui, mas está lá. Depois é até interessante, quem quiser entrar, só entrar no site, botar Plano Centro Cidadão na internet, e vocês vão entrar lá e tem os 4 e-books disponíveis para quem quiser. E no terceiro e no quarto e-book está explicando essa metodologia, principalmente no terceiro, da rota estratégica, aliás, no segundo e no terceiro. E que a gente fez o quê, Marcos? Para você entender. A gente identificou os principais eixos de transporte e, né, de mobilidade pública. A gente identificou os grandes equipamentos, normalmente chamados de polos geradores de viagem, mas que a gente chamou de espaços semipúblicos. A gente deu outro nome, já eu vou tentar explicar rapidinho por quê. Que são universidades, shoppings, hospitais, né, grandes centros comerciais, ou seja, lugares, edificações de grande superfície que atraem e irradiam um número muito grande de pessoas, não apenas de carro, mas de pedestres. E a gente percebeu que esses lugares, eles não podem mais, na legislação, terem as mesmas exigências de qualquer edificação. Eles precisam ter outra responsabilidade com o espaço público lindeiro, com a calçada, com a via, porque são lugares que atraem o comércio popular, são lugares que atraem muito mais gente, que atraem paradas de ônibus. Então, não tem como você planejar as calçadas e as ruas na frente desses lugares como qualquer lugar. Então, a gente chamou a atenção desses espaços semipúblicos e fizemos uma sobreposição de rotas. Pegamos o menor caminho a pé pelo Google, pelo Waze, na verdade. Pegamos... Não, foi o Google Street View, né, que dá os percursos. Então, o menor percurso a pé, e a gente fez várias camadas. Quando conecta esses espaços estratégicos aos principais eixos de deslocamento, cada um deles a cada um dos eixos. Os espaços estratégicos aos principais espaços públicos da cidade, né? E assim sucessivamente. Fizemos essa sobreposição e, para surpresa nossa, isso foi bem interessante, porque a gente terminou essa análise exatamente há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, e a gente teve a oportunidade de apresentar logo em seguida, na época, a Geraldo Júlio, prefeito, essa análise. E a sobreposição de rotas no mapa do centro mostrou, curiosamente, que nem sempre são os corredores de transporte coletivo as rotas mais estratégicas para pedestres. Por exemplo, aquela rua, a Rua da Soledade, Rua Nunes Machado, que conecta a Rua do Príncipe, da Católica, até a Conda Boa Vista, que é uma ruazinha que quase ninguém lembra, né? Uma rua curta, né? Um eixo curto. Por ela passam cerca de 60 rotas estratégicas para pedestres. Ou seja, os diversos usuários do centro, para se conectar entre equipamentos importantes e espaços públicos, entre os equipamentos importantes entre si, para se locomover, essas rotas se sobrepõem muitas vezes numa pequena via dessa. Né? Como também aquele primeiro trecho da Rua do Príncipe que nós reabilitamos agora, né? Também é outra, tem várias rotas estratégicas, mas algumas delas com um peso muito maior.
porque existe essa sobreposição. Então, essa metodologia trouxe esse grande sistema de espaços públicos, já trazendo rotas estratégicas em ordem de prioridade. A gente deu essa lista para a prefeitura, na época que ela estava, inclusive, fazendo já a reabilitação das calçadas. Infelizmente, já tinha sido escolhidas ruas, já tinha... Então, eu acho que essa reabilitação recente de calçadas na cidade, claro, tem um lado muito positivo, né? Porque há tempos que a gente não tinha tantas calçadas reabilitadas, mas como não acompanhou essa estratégia, eu acho que ainda foi de uma maneira muito fragmentada, né? Eu acho que seria muito mais estratégico para a cidade a gente ter menos ruas, ou seja, rotas mais estratégicas, reabilitadas de maneira muito mais integral, do que vários pequenos trechos de calçadas reabilitadas sem integração, sem pensar no todo, né? Então, E é aí enfim. que entra, o papel do planejamento, né? A gente, né, você está dando um exemplo, a gente está caminhando para o final, Clarissa, infelizmente a gente vai ter que encerrar a nossa conversa, mas a gente pode continuar ela outro dia. Esse tema é muito rico, mas eu vou dar uma palavrinha aqui, depois vou pedir que você dê uma palavra final também. Você começou, a gente começou dizendo que o Recife 500 anos nasceu da necessidade que a cidade sentiu de um planejamento a longo prazo. E você depois colocou uma coisa interessante também, que hoje a gente nem precisa, esse planejamento já existe, né? A gente tem vários instrumentos de planejamento a longo prazo, alguns instrumentos estratégicos, o que precisa a gente colocar em prática, né? E a gente tem três hoje que, na minha opinião, eles são fundamentais para a cidade do futuro. Um é o próprio Recife 500 anos, que é uma estratégia de cidade, ele vai além da questão urbanística, né? Ele trata de outras questões aí que, logicamente, são urbanas, né? Porque estão inseridas no território. Você tem o Parque Capibaribe e você tem o Centro Cidadão. Então, assim, esses três projetos já são a base fundamental, importante e relevante para qualquer candidato ou candidata que venha a ser prefeito ou prefeita do Recife. Quer dizer, ele tem em mãos um Perfeito. tesouro para trabalhar. Um instrumental, um tesouro, perfeito. Exatamente. Vários tesouros, né? Vários, né? Complementares, né? Exatamente, exatamente. Eles não são contraditórios, pelo contrário, né? São alinhados, são complementares, cada um com sua ênfase, né? Mas perfeitamente. É isso, Marcos. Então, eu acho assim, não sei se eu posso já concluir isso a partir dessa tua Pode palavra, concluir, fica à vontade, fica à vontade. né? Eu agradeço mais uma vez essa participação e eu acho que, para fechar, eu gostaria de assim, também convidar você a revisitar no plano Recife 500 anos, nas estratégias, na carteira de projetos, a prioridade da reabilitação do centro histórico, que eu acho que ainda pode melhorar, ainda pode ser mais importante, mais estratégica, né? E a gente sabe perfeitamente que, de um lado, planos são planos, para muita gente são teorias, mas, por outro, a gente sabe que muita gente, sejam planejadores, empreendedores, incorporadores, que são inteligentes, buscam esses planos como referência, né? E se o plano Recife 500 anos der mais atenção ainda, mais do que já deu, à importância de reabilitação do centro, do nosso centro como um todo, do nosso centro expandido, e desse enfoque muito maior no planejamento da densidade, do adensamento populacional, né? E não do adensamento construtivo, isso é uma super contribuição, sabe? É urgente rever isso. Eu posso dizer algo assim, que eu me arrisco a ser bastante polêmico, mas eu diria que se eu pudesse, se eu tivesse apenas uma oportunidade de ser prefeita da cidade por um dia, e aquilo que você só pode escolher uma estratégia para a cidade do Recife, para que ela funcione e que garanta que em 2037 a gente vai ter uma cidade melhor. É super polêmico, eu vou dizer, mas eu diria, vamos parar de construir novo, apenas habitação social. Novo agora só pode habitação social. Claro que eu estou generalizando, mas agora a gente só vai reabilitar. A gente vai reabilitar e vai ocupar o que a gente já tem de precioso. A gente tem muitas pérolas, né, na nossa cidade, de arquiteturas de muita qualidade. E qualidade não estou falando só estética, eu estou falando qualidade construtiva, que estão muito bem, né, do ponto de vista construtivo e estrutural, que podem ser ocupados. Né? Então, eu acho que esse é o recado meu que fica para o Recife 500 anos.
mais uma vez me colocando à disposição quando vocês precisarem da Ares, né? Queria lembrar aqui que há 2 anos atrás, né? Eu fui convidada pela Ares a fazer uma formação riquíssima em Copenhague, no Geoarchitect, sobre caminhos estratégicos para a primeira infância, né? E foi uma oportunidade maravilhosa. E eu sei que vocês estão muito com enfoque no desenho da cidade para a primeira infância, e eu apoio demais isso. Me coloco à disposição também para colaborar com vocês nesse sentido, né? E é isso. Eu acho que esses caminhos estratégicos são, sobretudo, se a gente pega essas rotas estratégicas, essa metodologia, expande para a cidade como um todo, tem uma meta certa, né, de ordem de prioridade, de reabilitação dessas rotas, e a gente reabilita essas ruas com foco na primeira infância, com recorte de gênero, com foco no pedestre, na mobilidade ativa, né, na bicicleta, certamente a gente chega em 2037 com muito mais qualidade. Maravilha, cara. Isso, inclusive vai ter uma live dia 14 com o Cláudio Vidigal, que é da Fundação Bernardo Valia, sobre justamente a primeira infância, a Semana da Criança. A gente vai ter uma live Viajei com ela. Que bom. Foi, Vou né? assistir. Foi. Sobre esse tema. Então, assim, eu queria agradecer demais essa sua provocação dessa revisão do plano. É importante dizer que planejamento, de uma forma geral, ele é algo que É vivo. é vivo, né? Ele não é um documento que está lá parado e vai ser, não. A gente está o tempo todo revendo ele. E do ponto de vista mais formal, a gente tem previsto para 2022. A gente recebeu, a gente na verdade entregou o plano ao município em 2019. Em 2022 a gente vai fazer uma primeira revisão um pouco mais ampla. E aí certamente a gente vai ter a oportunidade de discutir isso muito mais, mas não que ao longo desses meses todos que vêm de 22 a gente não possa ir ajustando alguma coisa aqui e ali. Como você disse, é algo vivo. Muito obrigado a você, muito obrigado a todo Obrigada mundo também. por terem participado. Para a gente é um prazer a participação de vocês. Um abraço e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.